O que tem que ser discutido é o absurdo de se tentar impor essa narrativa mentirosa que houve uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. O que o senhor acha disso? Bom, eu acho que houve uma tentativa de golpe de Estado e ficou flagrante. O golpe de Estado não foi dia 8 de janeiro, Júlia. O golpe de Estado ele foi um processo continuado. Veja, o presidente Lula é eleito no dia 30 de outubro de 2022. No dia seguinte, começou a ter, no mesmo dia da eleição, a gente não pode esquecer que no mesmo dia da eleição teve a mobilização da Polícia Rodoviária Federal para impedir que os eleitores de Lula fossem votar no Nordeste. Então, o golpe de Estado estava em curso já a partir do próprio dia da eleição. O dia seguinte à eleição teve bloqueio de rodovias, teve ações, teve acampamentos em frente aos quartéis pedindo uma intervenção das Forças Armadas. A intervenção das Forças Armadas não ocorreu porque 2 dos comandantes militares não aceitaram. Mas um dos comandantes militares, o da Marinha, segundo a investigação e segundo o depoimento dos próprios outros comandantes militares, concordou em ir adiante no golpe de Estado. O golpe de Estado não ocorreu porque não houve o apoio de 2 das 3 armas das Forças Armadas, do Exército e da Aeronáutica. Um dos comandantes, assim, concordou. Além disso, o inquérito da Polícia Federal aponta claramente que existia um plano para tentar matar o presidente da República, o vice-presidente da República e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Então, isso tudo está em vasto material probatório, que foi resultado de um inquérito e de uma pesquisa detalhada da parte da Polícia Federal. O 8 de janeiro foi o último passo de um processo golpista, que teve acampamento na frente dos quartéis, que teve bloqueio de rodovias, que teve uma manifestação que depredou esta Brasília aqui inteira no dia 12 de dezembro, no dia da diplomação do presidente Lula e do vice-presidente Alckmin, que teve logo em seguida a tentativa de colocar uma bomba no aeroporto de Brasília, que poderia vitimar milhares de brasileiros, e que concluiu com o 8 de janeiro. Então, não é o 8 de janeiro desfocado e deslocado, é o processo todo iniciado a partir de 30 de outubro. A PGR acusa o presidente Bolsonaro, na sua denúncia, de que o golpe começou em junho de 2021. E quando você fala de atentado contra o Estado Democrático de Direito, é para você desconstituir um governo legitimamente eleito. Se começou em 2021, como é que o Bolsonaro está sendo acusado de tentar dar um golpe nele mesmo, já que ele era o presidente legitimamente eleito e constituído ali? Aquele que participou de financiamento, organização, articulação de golpe de Estado, ter uma pena maior do que aqueles que foram levados pelo vai da valsa da multidão, que foram utilizados como massa de manobra naquela circunstância. Eu acho que isso é razoável. Ter dosimetria das penas, debater dosimetrias, embora dosimetria seja um instrumento a ser aplicado pelo juiz, no caso, os ministros do Supremo Tribunal Federal que estão julgando, mas nesses casos específicos, debater qual seria a pena justa, a pena adequada, é um debate que é razoável ter tido. Então, a STF excedeu as penas, se o senhor defende que é necessário ter uma dosimetria? É necessário ver a circunstância, que é a interpretação do 359-M e L do Código Penal. O 359-M e L do Código Penal é um instrumento que a democracia brasileira colocou em sua própria defesa. E foi, inclusive, um dispositivo sancionado pelo presidente Bolsonaro. Nesse dispositivo se caracteriza o crime de golpe de Estado. Nesse dispositivo, as penas que estão em curso no 35M, elas são cumulativas com 355L. 12 anos no máximo e 8 anos Exatamente. No máximo. Há cumulatividade. Então, na verdade, o Supremo Tribunal Federal faz a interpretação do que está escrito na lei. Debater se isso é justo, se a mesma pena que pode vir a ser aplicado para quem articulou, para quem planejou, para quem financiou uma tentativa de golpe de Estado, tem que ser a mesma pena a ser aplicado àquele que participou como, vou utilizar esse termo, massa de manobra de algum dos atos, eu acho que isso é um debate razoável. O que ocorreu pela aplicação do STF é que houve o princípio da acumulatividade. Um dos debates que existe no Senado é se a acumulatividade se aplica ou não. Isso difere do debate de anistia. E sabe por que difere do debate de anistia? Porque, Júlia, nós tivemos, ao longo da nossa história, 9 golpes de Estado no Brasil. E se concretiza, ascende ao poder político. Quem tenta, mesmo aqueles que tentaram e o golpe não se concretizou, logo em seguida foram anistiados e participaram depois de passagens muito tristes da nossa história. Por isso que o debate de anistia, para nós, não é aceitável. Para a PGR e para a PF, essas articulações compõem um caldo maior. Golpista, né? Foi a pura narrativa mentirosa desse grupo especial do Lula na Polícia Federal.
Como é que você pode falar que o golpe começou em 2021, como a PGR fala? Mais uma vez, se o presidente era o Bolsonaro, ele ia dar um golpe nele mesmo. Com relação a esse suposto plano de matar autoridades aqui em Brasília, que foi apelidado lá de punhal verde e amarelo. Você acredita que assim, uma coisa tão grave como essa, ninguém pode concordar em que existe um plano para matar ninguém? Né? Nem autoridades, né, constituídas na República, nem ninguém. Você acredita que até hoje o acusado desse suposto golpe não foi sequer ouvido? Vamos combinar, Flávio, uma coisa. Quem quer dar golpe de Estado não utiliza os instrumentos que estão na Constituição. Exatamente. Obrigado, Randolfo. O Conselho da República, para dar golpe de Estado, não precisaria chamar o Conselho da República de convocar o Conselho de Defesa Nacional, porque a ideia é exatamente subverter. Mas ele está sendo acusado por isso, Randolfo, entendeu a lógica? Se ele está sendo acusado por isso, e você acabou de falar que quem quer dar um golpe de Estado não usa instrumentos constitucionais. Temos uma concordância hoje no debate. Não, temos uma concordância porque é exatamente nesse aspecto. O golpe de Estado nunca tem um instrumento constitucional que é utilizado. Não precisava chamar o Conselho da República. Nem precisava, porque o processo do golpe não é através de chamar um instrumento institucional. O processo do golpe que está revelado, que está no material, e é só uma divergência contigo, tem um vasto material probatório. Tem diálogos de WhatsApp, tem conversa, tem diálogos gravados. Dizendo, inclusive, as pessoas revoltadas com o Bolsonaro porque não ia fazer nada. Que esse diálogo gravado, inclusive, Flávio, é um pouco depois do dia 14 de dezembro, quando, inclusive, o então presidente Bolsonaro tinha chamado para a conversa o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. E já tinha tido, naquele momento, segundo o depoimento que está nos autos do comandante do Exército, uma negativa dele de participar de qualquer tentativa de golpe de Estado. Nesse momento, o presidente Bolsonaro já tinha nomeado os comandantes da Aeronáutica e da Marinha. Eu acho que nós estamos com rápido esse intervalo de data sobre isso. A nomeação veio ocorrer depois do dia 21 de dezembro. A do Exército. A do comandante do Exército. Não, a dos 3 comandantes. Instituições que estão previstas na Constituição. É exatamente por isso. Quem quer dar golpe de Estado não precisa seguir o roteiro constitucional, né? Subverte o roteiro constitucional. Realmente, em relação a isso, nós estamos de acordo. Mas o material probatório que nós estamos falando, os depoimentos que são gravados, inclusive, é após o dia 14 e 15, quando ocorreram as conversas com os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Esse ponto é importante da gente mergulhar, porque os depoimentos dos comandantes do Exército e da Aeronáutica são fundamentais. O senhor fala que não tem elemento probatório. Os depoimentos são uma formação, né? São elementos, elementos usados para a formação da convicção de quem vai julgar, né? Ou de quem vai acusar também. E eles, tanto o ex-comandante do Exército, que foi escolhido pelo então presidente, como o ex-comandante da Aeronáutica, que era alguém que era crítico, inclusive, ao governo que ia assumir, disseram que sim, que foi apresentada a minuta e que a minuta previa uma intervenção não prevista na Constituição. Portanto, acho que esse é o ponto, senador, para a gente debater, que é da tentativa. Porque muito se fala sobre o golpe, mas, de novo, o que eles estão dizendo, os dois que foram indicados pelo ex-presidente Bolsonaro, é que foi apresentada uma minuta que se tentaria, por meio dela, da subversão do processo democrático. Se trata de um rascunho, um pedaço de papel, apócrifo, sem assinatura, sem timbre oficial, sem nada. E como assim, eu sugerir aos advogados do Bolsonaro que incluam hoje a entrevista do Randolfo no processo do Bolsonaro. Porque, obviamente, alguém se acusar de tentativa de golpe por discutir dispositivos constitucionais não pode ser nem de perto, nem de longe, nem, nós temos uma divergência. Nem virtualmente ser acusado de tentar dar um golpe. Sabe o que acontece? Qual o problema aqui? A narrativa toda está sendo construída, como eu falei, com a acusação da PGR, que o Bolsonaro começou a premeditar um golpe. Lá em junho de 2021, numa live que ele fez, questionando, sim, algumas coisas do processo eleitoral, né, e da urna eletrônica, no Brasil é permitido até desconfiar de Deus, mas você não pode desconfiar da urna eletrônica. Aí você pega um depoimento, uma fala do ministro Flávio Dino, em 2013. Ele fala com todas as letras, abre aspas, Júlia. Ele fala o seguinte: eu vi aqui em Recife hoje a comprovação científica de que as urnas eletrônicas são muito frágeis e suscetíveis à fraude. Se você pega uma fala do Carlos Lupe, esse ministro que o Lula acabou de demitir por causa da roubalheira no INSS, ele fala em 2023. Olha, sem a impressão do voto, não há como você fazer a recontagem. E sem recontagem,
E a fraude impera. Eles falaram isso. Ô Flávio, eu acho que você vai solicitar a nossa contribuição para os advogados do presidente Bolsonaro e nós vamos ter que pedir essa tua contribuição para a Procuradoria-Geral da República. Veja, o que é previsto no 359-M e L é a tentativa de golpe. Se você acaba de dizer que o presidente da República levantou hipóteses constitucionais, quando não tinha nenhuma razão dessa hipótese constitucional ser levantada. Alexandre de Moraes, meteu uma multa de 20 milhões no pé num recurso administrativo que fizemos. Não, mas veja só, em qual a circunstância que levaria o presidente da República, em dezembro, a arguir estado de sítio? Ou algum estado de exceção previsto na Constituição? Como não tinha fundamento, nada foi feito, nada foi tentado. Esse é o ponto. Não, mas então, isso daí já é a revelação de um crime tentado. De uma tentativa. Utilizar os mecanismos, você que conhece muito bem direito constitucional, Flávio, tenho tido vários debates com você, você sabe que os mecanismos de estado de defesa e estado de sítio são mecanismos de defesa da própria Constituição. São mecanismos tidos como de exceção. Eles só são cogitados em situações excepcionalíssimas, onde que tem em situação de guerra, em situação de abalo institucional. Qual era a situação de abalo institucional que levaria a esse dispositivo ser suscitado nesse momento? Senador Randolph, eu queria colocar aqui dados de uma pesquisa Datafolha que foi feita em março de 2024. 63% da população era contra o projeto de anistia. Agora, em abril de 2025, esse percentual caiu para 56%. Então, passou de 63% para 56% os que são contra, ainda a maioria da população. Mas quem apoiava antes era 31%, agora são 37%. Por que essa mudança está além da margem de erro? Eu sempre respeito as pesquisas, Júlia, mas eu acho que, tanto numa quanto outra, mostra a realidade. Os brasileiros que estão me assistindo agora, os assinantes da Globo News, eles estão preocupados mais em um outro tipo de anistia, que é o que o nosso governo quer aprovar no Congresso Nacional. É a anistia para aqueles 120 milhões de brasileiros que pagam imposto de renda, que recebem até R$5.000 e pagam imposto de renda. Eu acho que é essa anistia que eles estão interessados. Se você for, nesse momento, conversar com o seu Zé, da planificadora da esquina, e perguntar, esse assunto não está no dia a dia dele. Se você vai perguntar para a dona Maria, que mora lá no bairro do Congós, na minha cidade de Macapá, esse não é um tema que está no dia a dia dele. Por quê? Seja num percentual, seja outro, esse não é um tema que está na agenda dos brasileiros. Eu acho que nós temos vários outros temas. A condição de vida, concretamente, as medidas que são necessárias para equilibrar a economia, anistiar do imposto de renda que eles recebem 5 mil, temos um conjunto de outros medidas para serem debatidas. Senador Flávio, essa mesma pesquisa, Datafolha, mostra que 52% da população acha que Bolsonaro deveria ser preso. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Olha, cada dia que passa, o tempo conta a nosso favor, as pessoas vão tomando conhecimento da realidade. Vão vendo que não há individualização das penas, que há uma perseguição implacável contra o presidente Bolsonaro. E, infelizmente, para o Alexandre de Moraes, vale tudo para condenar e humilhar o presidente Bolsonaro, inclusive, Júlia, destruir os pilares democráticos na nossa Constituição, princípios da ampla defesa, do devido processo legal, como eu falei, da individualização das penas, e vale também destruir as vidas de centenas de brasileiros que, obviamente, não tinham que estar sendo condenados a essas penas absurdas. Então, quanto mais passa o tempo, mais vem à tona a realidade dessas famílias, as pessoas vão se sensibilizando com quem é perseguido injustamente. O Flávio aqui tenta concretamente demonstrar qual é a posição da oposição. A oposição só tem uma agenda hoje para o Brasil. É esse projeto de anistia para aqueles que tentaram praticar golpe de Estado. A gente tem uma agenda concretamente colocada. Essa história do INSS, é bom ela ser suscitada, porque, veja, toda a investigação ocorreu no nosso governo. As ações ocorreram no nosso governo. No nosso governo, a CGU funciona. No nosso governo, a Polícia Federal tem autonomia. A Polícia Federal, a mesma Polícia Federal que investigou a tentativa de golpe de Estado e que tem um arcabouço probatório todos, que ocorreu uma tentativa de golpe no Estado do Brasil, é a mesma Polícia Federal que desbaratou os esquemas que estavam em curso no INSS. Então, no nosso governo, a Polícia Federal tem autonomia e as instituições funcionam. E esse esquema do INSS, é bom que sempre se diga, foi todo montado a partir de 2019. Das 10 associações que estão lá, 9 foram criadas entre 2019 e 2022. 2 vezes, por consecutivo, foi prorrogado o prazo de validação do segurado, do INSS, junto a essas associações, para que eles não precisassem fazer a validação. Então,
Crime tem, a gente investiga. E a agenda que nós temos é a agenda do Brasil. É a anistia do imposto de renda, aqueles que recebem até 5 mil reais de imposto. É garantir o pagamento de energia mais barata, ou pelo menos isentar o pagamento de energia a 60 milhões de brasileiros. São essas medidas que estão na nossa agenda para o Congresso Nacional, que é diferente da agenda proposta pela oposição. Voltando para a discussão da anistia, a Câmara aprovou uma resolução para sustar a ação penal que pegava o deputado Alexandre Ramagem, na qual ele havia sido denunciado. Bom, 315 votos a favor, senador. Grande parte da Câmara votando a favor dessa matéria. A primeira turma foi analisar a constitucionalidade dessa decisão, que dava margem para suspender também a ação penal, que é a mesma, né, dos outros réus, como o próprio ex-presidente Bolsonaro, e considerou que estava inconstitucional suspender a ação como um todo, que podia suspender só os crimes que foram cometidos após a diplomação, os especificamente de 8 de janeiro, dano contra o patrimônio tombado, dano ao patrimônio público. Bom, Hugo Motta recorreu disso agora. Hugo Motta recorreu agora à noite e quer fazer valer o que a Câmara decidiu. Como é que o governo vê? Porque nesse placar, o governo está em minoria. Como é que o governo vê isso? Bom, em primeiro lugar, Júlia, a votação que ocorreu na Câmara não foi do projeto de anistia em si. Foi o tema relativo... margem para, né? Tipo de anistia ali, porque suspenderia a ação contra o Bolsonaro. Mas vamos só localizar. É uma situação particular. É a suspensão, é a interpretação do artigo 52 da Constituição sobre a suspensão de ação penal em relação ao parlamentar. Lembremos que dias antes, o próprio colégio de líderes desses deputados, por ampla maioria, decidiu não dar urgência ao projeto de anistia. Então, só para a gente separar uma circunstância da outra, que na minha análise, esse placar 315 para sustar a ação penal não corresponde à mesma posição relativa ao projeto de anistia, aos projetos de anistia que estão sendo propostos e estão tramitando na Câmara dos Deputados. Quanto é natural que foi a decisão da Câmara dos Deputados e tem que ser respeitada. É natural que o presidente da Câmara recorra dessa decisão ao plenário do Supremo. Não cabe espaço nesse dispositivo, Júlia, Flávio e todos estão nos assistindo, para interpretação. O que ocorreu antes da diplomação, é óbvio, não é de responsabilidade do Supremo, mas o que ocorreu depois da diplomação pode ser sustentado pela Câmara dos Deputados. O que ocorreu antes tem que ser julgado por continência com os demais que estão no processo. E jamais pode ter suspensão dos que estão juntos na mesma ação penal. Isso, no meu sentir, da parte da Câmara, foi um flagrante atentado a esse dispositivo que você leu da Constituição. Rapidinho, o senador falou sobre estar no plenário o julgamento desse tema, porque se falou sobre inconstitucionalidade. O senhor acha que o lugar correto para o julgamento deve ser a turma ou o plenário? Se trata de uma questão constitucional, eu acho adequado. Acho primeiro que é direito do presidente da Câmara recorrer da decisão, embora eu ache uma decisão equivocada e flagrantemente constitucional, é direito recorrer. E para resumir e dirimir a controvérsia, é adequado que o pleno do Supremo julgue para resolver em definitivo. A gente estava discutindo até agora, só para colocar aqui a bola no chão para o nosso assinante, o caso Ramagem, mas que dá uma abertura para a discussão de suspender a ação para outros réus, inclusive o Bolsonaro. Voltando especificamente para a anistia, o placar do caso Ramagem, como eu dizia, mostra uma dificuldade do governo em temas relacionados a esse, como um todo. 315 favorável, suspender a ação total. Se o tema da anistia for para plenário, tanto no Senado quanto na Câmara, o governo terá dificuldade, pelo menos é o indicativo que a gente tem agora. E mais, se terá dificuldade, pode ser aprovado. O presidente Lula sanciona a lei da anistia? Acho que é óbvio, por tudo aqui que eu relatei. Primeiro, eu acho que não vai ser aprovado. Primeiro, teve uma decisão anterior do Colégio de Líderes da Câmara que é claramente contrária à urgência em relação a esse tema. Eu repito que destaquei ainda há pouco. A votação do caso Ramagem não repete a mesma compreensão que se tem em relação ao tema da anistia, e isso foi expresso pelos líderes na última reunião do Colégio de Líderes da Câmara. Embora, reitero, considere equivocada a decisão que ocorreu sobre o caso do Ramagem pelas razões de ordem constitucional que aqui apresentamos. Eu acredito que esse tema, mesmo que venha passar pela Câmara, acho que terá dificuldade também para prosperar no Senado.